quero seguir hoje à noite nesse tema, dons espirituais, e falamos, se você não pôde acompanhar o início, eu recomendo você depois, quando chegar na tua casa, ou durante essa semana, assistir a primeira ministração, porque aliás falamos, os dons, o sobrenatural, o mover de Deus, o miraculoso, está disponível, existe, continua e é para você. Então nós estamos declarando aqui o nome de Jesus, nós temos um testemunho daquilo que Ele está fazendo, nós não sabemos os caminhos, como que Deus vai fazer as coisas, às vezes Deus cura um de uma maneira, cura outro de outra, às vezes tem um processo para alguém viver, mas o que nós sabemos é que Ele é poderoso e que Ele continua se movendo nos dias de hoje. Então nós dissemos, nós somos continuistas, nós cremos que os dons do Espírito são para hoje e são para nós. Amém? Abre em 1 Coríntios, no capítulo 14. Eu quero trazer alguns pontos que eu acredito são importantes e falar de coisas que você já me ouviu falar, mas que eu creio que o Senhor quer renovar no nosso interior nesses dias. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 1, diz: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Senhor, fala conosco por Tua palavra. Mais uma vez, dizemos, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, para que hoje não seja uma palestra, mas a ministração da Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, irmãos, ele é interessante. O apóstolo Paulo dedicou o capítulo 12 falando de dons, ministérios e operações, o capítulo 13 falando do amor, e o 14 seguindo nos dons. E é interessante que no meio, entre 12 e o 14, falando de dons, de ministérios, de operações, ele dedica um capítulo inteiro falando sobre o amor. É uma mensagem dizendo, em outras palavras, de nada adianta você ministrar dons espirituais, de nada adianta você ser teólogo, super conhecedor dos mistérios de Deus, dos oráculos de Deus. Nada adianta você saber tudo isso se você não fizer isso, não manifestar isso em amor, porque o amor é o dom supremo. É o dom supremo. É interessante, por isso que ele começa o capítulo 14 dizendo: sigam o amor, continuem no amor, perseverem no amor, persigam o amor. Mas chama a minha atenção e diz: e procurem com zelo os dons espirituais. Irmãos, procurar com zelo não é apenas procurar. Você concorda comigo? Procurar com zelo não é apenas procurar. Sabe, se o marido chegar para a esposa e dizer: amor, não achei a manteiga na geladeira, ela pode dizer: volta lá e procura com zelo. Você vai encontrar. Você vai encontrar, né? Lourenço, meu filho vai tomar banho. Aí ele toma banho, entra no banheiro, vai tomar banho, não levou toalha, não pegou roupa, não pegou nada. Aí, mãe, pega a toalha. Cara, já te falei 452 vezes, tu tem que pegar as coisas antes de entrar no banheiro. Agora é interessante procurar com zelo dons espirituais, procurar com dedicação, com afinco, colocar todo o teu ser nesta busca. Por isso que eu disse, dons espirituais não são um tipo de assunto secundário. Dons espirituais é algo central na palavra de Deus. Procurar com dedicação, e este é o mandamento bíblico. Os dons espirituais devem ser o foco de uma dedicação daqueles que são discípulos de Jesus. E aí o apóstolo Paulo diz, principalmente o de profetizar. Parênteses aqui, por que ele diz isso? Porque ele está falando de dons
que edificam a igreja. Não apenas um dom que edifique a pessoa, o indivíduo, de maneira pessoal, mas o que ele quer dizer é: procurem dons que edifiquem o máximo de pessoas possíveis. Se dediquem nisso, busquem isso. Amém? Agora, se você voltar um pouquinho no capítulo 12, de 1 aos Coríntios, Paulo diz: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais, ou seja, falamos disso na outra reunião, que vocês não sejam ignorantes a respeito do tema, que vocês não deixem de lado esse tema. Vocês sabem que quando eram gentios, ou não judeus, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou amaldiçoe Jesus, ou diga que ele é amaldiçoado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aqui é interessante, por que o apóstolo Paulo diz essas palavras, Esse texto revela algo, toda manifestação genuína da parte de Deus, ela passa por uma confirmação dos seus ensinos. Paulo está dizendo: nenhuma manifestação espiritual, nenhum dom de Deus pode manifestar-se aquém da sua palavra, ou seja, não pode ir contra a realidade do Evangelho. Nenhuma manifestação espiritual, sendo ela dom de Deus, quem está entendendo aí pode dizer amém? Que eu estou falando, toda manifestação espiritual sendo um dom de Deus, a pessoa diz: não, eu estou aqui manifestando um dom de Deus, então esta manifestação, esta palavra, esta profecia precisa passar pelo crivo das Escrituras. É o que Paulo está dizendo. Nenhuma manifestação de Deus vai ir contra a verdade que Cristo Jesus é o Senhor, que Ele veio em carne, que Ele morreu e ressuscitou, que Ele está sentado à destra do Deus eterno. E por que Paulo está dizendo isso? Porque aqueles irmãos antes foram envolvidos com práticas idólatras, então estavam acostumados com manifestações e agora tinham dúvidas. Será que essas manifestações são aquelas que nós vivíamos no passado? Ou será que essas manifestações realmente são de Deus? Então, Paulo está dizendo: toda manifestação, toda declaração, toda experiência que é um dom espiritual dado realmente por Deus, precisa passar pelo crivo da sua palavra. E aqui é um ponto importante para os evangélicos do Brasil. Os pais aí nos ajudem, com as crianças. Eu sei que faz parte, nos ajudem aí. Por que nós, como evangélicos no Brasil, precisamos abrir os nossos olhos? Porque muitos ouvem pregadores na internet, pessoas das mais diversas correntes teológicas, afirmam muitas coisas, e tem uma forma de você saber se o que está sendo dito, experienciado, declarado, manifestação, que é um dom, a pessoa está dizendo que é um dom espiritual, ela precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Por isso que eu digo, tem os memes na internet, as pessoas brincando com dons espirituais. O pastor levanta a perna, o tecladista cai lá. Não sei, umas coisas, eu me pergunto, o que isso tem de edificação para as pessoas? Cair tocado por Deus, eu sei que edifica as pessoas, dentro de um contexto, dentro de um propósito. Agora, os dons não são uma brincadeira, não é algo que Deus nos dá para a gente ficar brincando. Eles visam um fim proveitoso, precisa passar pelo crivo da palavra. Amém ou não? Então, agora, esses irmãos que estavam acostumados com algumas manifestações no reino de Deus, precisam de um modelo para utilizar como padrão diante de novas manifestações. Então, a palavra de Deus é uma segurança para tirar as nossas dúvidas que são sinceras. A palavra de Deus nos dá esta segurança.
Isso é importante, você sempre deve se perguntar para que aquela manifestação espiritual serve. Ela está servindo para edificação, ela está dentro de um padrão bíblico. Isso tudo é importante. Eu sei que nem todas as manifestações talvez foram elencadas. Paulo aqui, a maioria dos teólogos crê que aqui é um padrão, um modelo inicial, mas obviamente a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixa. Deus se manifesta de acordo com o seu querer, mas ainda que as manifestações não sejam todas listadas ponto a ponto, você conseguirá reconhecer pela sua edificação, pelo seu propósito, por aquilo que está atuando na vida da pessoa, que ela é uma manifestação bíblica ou não. A palavra de Deus é a nossa base. Quem está entendendo aí pode dizer amém? Amém, isso é importante. Agora no versículo 4 diz: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. É interessante. A manifestação de um dom espiritual tem um fim proveitoso. Edifica, consola, conforta, exorta. Tem um fim proveitoso. Amém ou não? Alguns olham para esse texto, esses versos, e ficam confusos. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade em serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. É mais fácil do que você imagina o que Paulo está dizendo aqui. O consenso entre todos, entre os maiores nomes da teologia, linhas pentecostais e reformadas, todos eles praticamente dizem a mesma coisa, entendem esse texto da mesma forma. É interessante, são termos diferentes e não há aqui uma separação rígida de categorias, mas Paulo está olhando para a mesma realidade de ângulos diferentes. Dons, ele enfatiza a graça recebida. Há diversidade nos dons. Ministérios ou serviços, dependendo da tua tradução, enfatiza o serviço exercido. Operações ou realizações enfatiza o efeito ou a atuação produzida por Deus. Em outras palavras, o dom é a capacitação graciosa que recebemos. O ministério é a esfera ou a forma de serviço em que essa capacitação opera, e a operação ou atuação é o efeito produzido por Deus. Quem entendeu aí pode dizer amém? O dom é a graça que eu recebo. O ministério ou serviço é o lugar, é o ambiente, é a autoridade que eu recebo para utilizar esse dom. E a operação ou atuação é o efeito causado por Deus através do dom naquele lugar de serviço. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu de verdade, diga amém. Amém. Isso aqui que eu quero, que vocês entendam. É mais simples do que a gente imagina. Paulo, então, ele está olhando para o mesmo tema, mas com ângulos diferentes. Ele está dando didática. Ele está ensinando como um professor, amém? Agora, quem quer dons? E eu acredito que todo discípulo deveria querer dons. Eu citei aqui no ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão. Esse sobrenatural, esse miraculoso, passa pelos dons, passa pelos ministérios, passa pela operação de Deus.
Em outras palavras, significa que para realizarmos todo o propósito de Deus, nós precisamos dos dons, do operar, do mover de Deus em nossas vidas. Amém ou não? Então, quem quer dons aqui, diga amém. Toda a igreja deve desejar os dons. Agora, quem quer dons deve desejar servir a Deus e aos seus irmãos. Em amor, porque o amor é o dom supremo. Para que eu quero dom? Para dizer que eu sou bom? Para receber aplausos dos homens? Para ser honrado pelas pessoas? Mas será que este é o propósito de Deus? O dom serve para servir a Deus e aos meus irmãos. Senão não faz sentido eu buscar dons espirituais. Quem quer ministério deve estar pronto para cumprir o propósito de Deus sem buscar os seus próprios interesses. Quando o apóstolo Paulo envia Timóteo a uma das igrejas, ele diz isso: olha, todos os outros buscam o que é propriamente seu, mas Timóteo tem servido comigo como um filho a um pai, e eu sei que ele busca o que é de Cristo. Ele está dizendo: eu confio que Timóteo é alguém fiel e que não vai aí buscar os seus interesses, mas vai implantar o reino de Deus e buscar aquilo que é interesse de Jesus. E se nós queremos dons, ministérios, nós temos que buscar não os nossos interesses, mas aquilo que é interesse de Deus, o que é interesse do Senhor. E alguns a palavra de Deus nos revela. É do interesse de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É interesse de Deus isso. E é por isso que nós, como igreja, precisamos então dos dons, dos ministérios e do operar de Deus. Aqueles que querem dons e que estão buscando em amor para servir a Deus, aos seus irmãos, aqueles que estão prontos para cumprir o propósito de Deus e buscam os interesses de Deus, então esses são os que verão o operar de Deus, a operação, a realização de Deus em sua vida diária. Aqueles que querem os dons e o ministério para honrar a Deus, cumprir o seu propósito e amar os seus irmãos, esses verão o operar de Deus em sua vida. Eu posso dar um testemunho pessoal, familiar. A minha mãe, há anos atrás, junto a minhas tias, estão aqui também, oravam, buscavam a Deus, amavam a Deus. E ali o Senhor foi fazendo coisas lindas. E chegavam pessoas lá em casa, eu era guri, e batiam lá e falavam com a minha mãe, dias de semana, e perguntavam: a senhora ora com as pessoas, né? E ela disse sim. E às vezes ela começava a orar, e as pessoas caíam manifestas na rua. É interessante como Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele procura corações dispostos. E ali começaram reuniões, e foram crescendo. Começaram com mulheres, os maridos começaram a ir, depois se falou com o ministério, enviaram pastores, e hoje nós estamos aqui como igreja. O que Deus pode fazer com aqueles que dão o seu coração para Ele? Tem uma frase atribuída a John Wesley, que ele dizia: dê-me 100 homens com o coração totalmente entregues a Deus, e eu vou revolucionar o mundo. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu preciso de corações que amem a Deus, que queiram cumprir o propósito de Deus, e vocês vão ver, nós vamos aqui realizar uma verdadeira revolução. Então, os dons estão no centro daquilo que é a vontade de Deus para a igreja hoje. Mas a igreja precisa compreender que esses dons devem ser manifestos em amor e para servir a Deus
e servirmos uns aos outros. Aí o Senhor vai derramar os dons, a graça sobre nós. Amém ou não? Eu há muito tempo falo, e quero relembrar isso para você, em oração hoje senti de relembrar. 3 palavrinhas que todo mundo me ouve falar há muitos anos: busca, paixão e expectativa. Nós estávamos em uma reunião com o pastor Isaías, e ele disse algo. No tema mover do Espírito, avivamento, atuar de Deus sobre a igreja, esta palavra, busca ou buscar, precisa ser uma constante em nossas vidas. Tem um texto que está lá em Lucas 11, queria que você abrisse, Lucas 11, versículo 9, um texto conhecido da igreja. É Jesus aqui falando. Se a tua Bíblia é aquela das letras vermelhas, está em vermelho esta fala, porque é Cristo que está falando. E ele diz: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, o que busca, e a quem bate, a porta será. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Esse texto revela algumas verdades importantes. Primeiro, há algumas coisas em Deus que nós só receberemos se buscarmos. Algumas pessoas acham que a obra de Jesus na cruz resolveu absolutamente tudo e eu não preciso fazer nada. Resolveu? Resolveu. Só que eu preciso pegar. Alguns acham que tudo bem, a obra de Jesus resolveu, então agora eu só sento no sofá, estico meus pés na poltrona e espero. Mas o próprio texto bíblico está dizendo que algumas coisas nós precisamos buscar, nós precisamos pedir e nós precisamos bater. Faz sentido, sim ou não? Tem coisas em Deus que nós só vamos receber se nós buscarmos. Como é que nós iniciamos aqui o texto, 1 Coríntios 14? Nós devemos buscar com zelo dons espirituais. Tem coisas que nós só vamos receber se nós buscarmos. Uma outra verdade importante é que o texto está falando do Espírito Santo. Jesus não está dizendo que a gente deve ficar repetindo e batendo por coisas inúteis, por coisas supérfluas, por qualquer outra coisa, por mais importante que seja. Ele está dizendo que nós devemos ficar batendo pelo Espírito Santo, pelo mover de Deus, pelos dons espirituais, pela atuação de Deus em nossas vidas. Nós oramos por alguém que estava no hospital. Antes do culto eu falei com uma senhora que está com dor na coluna, e eu disse: no final nós vamos orar. E antes de subir aqui eu orei, eu disse: Deus, nós precisamos do teu atuar. Eu não posso curá-la, mas tu podes. Eu preciso da tua atuação. Eu preciso do teu mover. Igreja, nós precisamos despertar para isso. Tem coisas que vão acontecer no teu trabalho, que vão acontecer na tua família, que vão acontecer no teu bairro, que será a atuação do Espírito Santo. Mas nós precisamos buscar. Amém ou não? Precisamos buscar. O pastor já citou aqui, não basta ter autoridade, é necessário exercer a autoridade. O que significa que não adianta nós dizermos que somos evangélicos, cristãos, se nós não estamos buscando aquilo que é o propósito de Deus. Amém? Então esse texto declara que nós devemos buscar aquilo que é uma promessa, aquilo que é um incentivo para as coisas do Espírito.
Eu digo de novo, Jesus, o Senhor Jesus, conquistou tudo para nós, mas nós precisamos ir pegar. Imagine você recebeu uma herança. Já pensou? Silvio Santos era teu pai. Quem não queria, né, ser um Abravanel? Mas foi dito a você, para receber a herança, você precisa trazer este e este documentos, que comprovam a tua filiação, assim, assim, assim. Você vai receber herança se você ficar sentado no sofá? Ou você só vai receber herança se você levantar, for no cartório, providenciar os documentos e ir atrás? Aquilo que Jesus conquistou. Dá você um direito, mas você precisa levantar, preparar os documentos e receber o que Ele conquistou por você. Faz sentido, sim ou não? Nós precisamos nos mover, irmãos. É interessante, o texto diz: quem crer e for batizado será salvo. Tem que crer. Se impuserem as mãos sobre os enfermos e ficarão curados, tem que colocar a mão, tem que crer. Nem tudo acontecerá por osmose. Nós precisamos nos mover, buscar. Amém? Em Atos capítulo 1, no versículo 4, o Senhor Jesus dá uma promessa: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É interessante, Jesus diz: não saiam da cidade, esperem a promessa, porque o Espírito Santo será derramado sobre vocês. O que eles ficaram fazendo? Sentados esperando? Não, o texto declara, versículo 14: todos estes perseveravam unânimes no que, irmãos? Em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles aguardaram orando, eles estavam buscando. No capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que eles estavam fazendo ali, irmãos? Se o versículo 14 do capítulo 1 diz que eles perseveravam em oração, certamente eles estavam orando, eles estavam buscando, e então o Espírito Santo desceu. Deus cumpre as suas promessas, mas Ele pede um posicionamento de cada um de nós, amém? Ainda no capítulo 2, verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e no quê? Diga bem forte: orações. As orações. Igreja, vamos orar. Quero despertar você para orar na tua casa e aqui na igreja, para buscarmos. Sempre no início das reuniões nós estamos orando. À noite, às 18h30, nós iniciamos um período de oração. Pela manhã e nos cultos de quarta, quinta, sempre meia hora antes do culto. Se o culto é às 15, às 2h30 o pessoal está orando. Se é às 9, às 8h30 o pessoal está orando. Venha orar, participe. Eu achei que aquela oração ali atrás era só para pastor, diácono, líder, semideus, rei, né, sacerdote. Não, aquilo ali é para toda a igreja, todo mundo é convidado, pode entrar e orar. Amém ou não? Então vamos orar, buscar em oração. O outro pilar é a paixão, significa amor, carinho por Deus. Esta paixão por Deus faz a vida cristã ser vibrante. A paixão é o que nos tira daquele lugar de religiosidade. E o religioso, ele diz: ai céus, mais um culto. Sabe o desenho aquele da hienazinha e o leão? Vida, céus, isso, aquilo. O religioso é assim: mais um culto, vamos no culto. Mais o pastor falando de buscar Deus, né?
o louvor, não aguento mais. A paixão nos tira desse lugar. Primeiro, você já não vem mais no culto por causa de A, B, C ou D. Senhor, eu vou no culto por tua causa. Vamos cantar as mesmas músicas, pode fritar na mesma música, não tem problema. Nós estamos adorando a Deus, então não importa. Vamos cantar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não faz diferença. O que faz diferença é o coração que está cantando em amor. É uma vida vibrante e voluntária. Ô irmão, me ajuda aqui. Irmão, sabe que eu quero evitar a fadiga. O Jaiminho, né? Olha aí para o teu lado e pergunta aí, não é o Jaiminho, né? O carteiro. Eu quero evitar a fadiga. Bota a mão, irmão. É para Jesus, vamos servir a Deus. É interessante isso. A paixão nos tira de um lugar de apatia espiritual. Quando você ama a Deus, quando você tem carinho por Deus. Eu já disse e digo de novo, nem todos os dias são, debaixo da nuvem de glória. Tem dia que você acorda, você não quer orar, você não quer ler. Eu sei disso, eu também passo por isso, todo mundo passa. Mas quando você ama a Deus, você é sincero diante de Deus. Você diz, Deus, hoje eu não estou muito afim de orar, hoje eu não estou muito afim de ler. Mas eu reconheço a importância da tua palavra, eu quero andar na tua presença, eu quero te amar mais, me ajuda, Espírito Santo. E há uma paixão, um fogo que vai reacendendo no teu coração. E o mais interessante com Deus é que quanto mais você busca, mais fome você tem. Isso é interessante. Eu conversava com um amigo esses dias que está vivendo isso, orando de madrugada, buscando a Deus. Ele disse, cara, antes eu não orava, hoje eu oro de madrugada e eu fico esperando louco para que a madrugada seguinte chegue, porque eu estou tendo uma fome por Deus. É legal isso. Olha Lucas 24, que interessante esse texto aqui. Lucas 24, 32, depois da ressurreição, no caminho de Emaús, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Sabe, Jesus estava falando e o coração deles estava queimando, porque eles amavam Cristo. Eles estavam tristes, aquilo tudo tinha acontecido, eles não sabiam se Jesus tinha ressuscitado mesmo ou não, ainda estavam com dúvidas, e quando Jesus começou a falar sobre a palavra, o coração deles começou a queimar. Sabe, isso aqui revela paixão, isso aqui revela amor. Quando você pega a palavra e você começa a mergulhar na palavra e anotar algumas coisas, e o teu coração começa a queimar, porque não é religião, é amor por Deus. Sabe, nós precisamos acender de novo esta paixão por Deus, este amor por Deus. Amém? Em Apocalipse capítulo 2, texto conhecido, na carta a Éfeso, o Senhor Jesus fala muitas coisas boas sobre essa igreja, mas no versículo 4 ele diz, tenho porém contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Em outras palavras, Jesus está dizendo, legal tudo que tu tem feito pelo meu nome, com zelo, com dedicação, com excelência, com qualidade, mas eu não aceito que você abandone o amor, a paixão, o carinho pela minha presença. A gente pode ser excelente em tudo que faz, mas precisamos manter um coração de amor por Deus, de paixão por Ele, de carinho por Ele. Amém? Eles tinham virtudes, havia uma disciplina em coisas importantes, mas em determinado momento virou apenas disciplina, ficou frio, acabou a paixão, acabou o relacionamento, virou busca por resultado. E nós nunca podemos esquecer que não tem apenas a ver com resultado, mas com uma caminhada com Deus. Às vezes a gente foca muito no resultado. Quando é que eu vou chegar lá? Quando é que eu vou chegar lá? Quando é que eu vou chegar lá? Você está esquecendo que o mais importante não é quando você vai chegar, mas é a caminhada que você está desenvolvendo com o Senhor. Aproveite a caminhada, ame a Deus, amém? Eu gosto de Davi, Salmo 63, ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco
ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Claro, Davi era um poeta. Davi conseguia transformar em palavras sentimentos profundos. Mas é interessante Davi dizer: ó Deus, tu és o meu Deus, pessoal, um Deus de relacionamento. Não é um Deus longe, não sei aonde, é o meu Deus, meu Deus. Eu te busco ansiosamente, há uma ansiedade no meu coração, não pelas coisas do mundo, não pelos problemas do mundo, não para resolver as questões financeiras, a minha ansiedade é estar na tua presença. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Eu gosto da forma como Davi tinha um relacionamento com Deus, e é por isso que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele expõe essas palavras, nos levando a um coração que ama a Deus, que tem amor por Deus, paixão, carinho. Davi entendeu a chave para uma vida de sucesso no reino de Deus. Amar a Deus, não para mostrar virtudes aos homens, apenas andar com Deus em um coração íntegro, reto e humilde. Davi entendeu a chave. Eu não tenho que fazer algo para demonstrar ao pastor A, B, C ou D, ao bispo, ao isso ou aquilo. Eu quero fazer porque amo a Deus. Eu quero fazer porque é o correto diante de Deus. Eu quero fazer porque agrada a Deus. Isso tem que crescer em nossos corações. Você não tem que esconder nada do pastor, esconder o cigarro quando o pastor estiver passando na rua, esconder o copinho de cerveja e dizer que é Guaraná Antártica, o pastor não vê. Você não precisa se preocupar com isso. Ainda está num processo, está tomando a tua cerveja, não se embriague, fica tranquilo. Não estou te incentivando a tomar, te incentivo a parar de tomar. Mas não te preocupe com o pastor. Seja sincero: pastor, eu ainda estou fumando, não consegui ser livre. Ora comigo, você devia fazer isso. Pastor, vem cá, olha só, estou fumando aqui. Ô miserável homem que sou. Ora comigo, eu não estou conseguindo ser livre desse negócio. Faça isso, não precisa ter vergonha. Todos nós estamos em um processo, amém ou não? Agora, tudo que você fizer, faça para Deus, um coração reto, íntegro. Você não precisa se preocupar com o pastor. O que o pastor vai dizer? O que o irmão fulano vai dizer? O que o ciclano vai dizer? O que importa é o que Deus vai dizer. O que o Senhor vai dizer sobre nós. Amém ou não? Tem um texto que está em Miqueias, você não precisa abrir, mas eu sempre lembro dele nesse momento. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Sabe o que é interessante nesse texto? Deus nos pede algo muito simples. Já pensou se Deus nos pedisse coisas assim? O que Deus pede de você? Que você suba o Monte Everest, que você caminhe daqui até a Antártida, que você nade atravessando o Oceano Atlântico até a Europa. Já pensou se fossem coisas assim? Não. O que Deus nos pede são coisas simples, mas extremamente profundas. Que pratique a justiça, não a injustiça, a justiça. Mesmo que a justiça faça com que você perca, porque você está praticando a justiça. Que você ame a misericórdia, não é que você pratique a misericórdia, você ame a misericórdia. E que você ande humildemente com o teu Deus. Eu acho isso aqui lindo no Evangelho. É isso que Deus pede de nós. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, não pede coisas, incríveis.
difíceis de realizar. Ele nos pede coisas simples, só que são coisas profundas que tocam o nosso coração. Isso aqui não tem como enganar Deus. Ou você é ou não é. Você pode até estar num processo de dizer: Deus, eu ainda não consegui isso aqui, mas eu quero, me ajuda. Eu quero te amar. Amém ou não? Precisamos de paixão, irmãos. E o último pilar é expectativa, que para mim é fé em ação. Diga aí para quem está do teu lado: expectativa é fé em ação. Porque quando nós temos a expectativa para um encontro com o Senhor, nós estamos declarando que cremos na sua atuação hoje. Quando você vem num culto como esse e você diz: eu estou indo encontrar-me com Deus, eu estou indo para que Deus me encontre naquele lugar, e eu tenho uma expectativa de que, apesar de eu já conhecer as músicas e até conhecer a palavra que o pastor vai falar, mas eu estou indo lá com uma expectativa: eu quero receber de Deus, eu quero ser tocado por Deus, eu quero adorar a Deus. Eu vou com uma expectativa: Deus vai falar comigo. Você está indo em uma ação de fé, você está declarando fé, você está declarando: eu creio que Deus continua atuando hoje. Para mim isso se conecta diretamente com o tema dons espirituais. A continuidade dos dons é crer que Deus continua operando nos dias de hoje. Amém ou não? Então nós precisamos ter essa expectativa de que Deus vai mover, de que Ele vai falar, de que Ele vai agir. Você não precisa botar uma capa na tua expectativa: olha como eu gostaria que Deus se movesse assim, assim, assim. Muitas vezes Deus vai frustrar essas capas que criamos. Às vezes você acha que Deus vai mover no barulho, aí você, vamos lá, todo mundo e tal. E aí quando vê, em um momento do culto suave, de silêncio, tranquilo, o Senhor se move. É interessante, às vezes a gente coloca uma capa em como Deus deveria se mover. Não faça isso, mas tenha expectativa: Ele vai se mover do jeito dele, como Ele quiser, da forma que Ele quiser, mas Ele vai se mover. Amém ou não? Sabe, a vida religiosa rouba isso de nós. A vida sem paixão rouba a expectativa da gente. A gente vem no culto como aquele trabalhador que só veio bater o ponto. Bate o ponto, acaba logo. Eu quero ir ver os gols do Fantástico. Eu quero ver as notícias. Será que resolveram um caso todo aquele do atirador do Trump? E a tua cabeça está em outra coisa. Vinha com expectativa, esquece o resto. Busque a Deus. Eu volto a dizer: a igreja é um quartel-general. Você está aqui sendo treinado. A batalha é amanhã, na segunda-feira, lá na rua, no teu trabalho, na família, na sociedade. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Quartel-general. Hoje é treinamento para você se fortalecer, pegar ferramentas, pegar armas espirituais e ir para a guerra lá. Quem entendeu pode dizer amém. Então, a vida religiosa rouba isso. Você fica despreparado porque não há mais expectativa. Não há mais expectativa. Imagina você ir para uma reunião importante e dizer para o teu chefe: fala aí, fala de uma vez, eu não quero saber o que tem para falar, só fala logo porque tem que acabar com isso. Como é que vai ser essa reunião? Como que o teu chefe, como que a outra pessoa vai se sentir? Será que ela vai revelar coisas importantes para você? Ou ela vai dizer: já que tu não quer ouvir, vou te falar. A expectativa tem a ver com alinharmos o nosso crer, a visão, a perspectiva, para que você possa chegar nesse ambiente e receber de Deus. O receber de Deus nem sempre é um arrepio, nem sempre é um calor ou alguma coisa nesse sentido. Às vezes o receber de Deus é receber uma exortação do Espírito. Às vezes o receber de Deus é receber uma palavra que diz: alinha isso aqui na tua vida
que eu não estou gostando. Muda isso daqui. Mas em todos os casos, você está recebendo de Deus. Amém ou não? É interessante, nós lemos Atos 1. Em Atos 1, Jesus disse aos discípulos: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então eu pergunto para você, como que era esta busca? Quando eles se colocaram a orar e a buscar, havia neles uma expectativa. Qual era a expectativa? O Espírito Santo virá. Foi-nos dito, há uma palavra. Então nós estamos orando, nós estamos buscando com o coração apaixonado por Cristo em uma expectativa. Por isso que é importante esta expectativa, uma fé. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Você crê que Viamão pode ser salva? Quem crê, diga amém. Então nós temos que orar com essa expectativa. Senhor, Tu vais salvar essa cidade. É amanhã? É daqui 10 anos, 15, 100 anos, 200, eu não sei. Mas nós cremos no Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Nós vamos continuar clamando e orando com uma expectativa de que esta cidade será salva para a glória de Deus. Tem que ter essa expectativa. Nós estamos plantando sementes, irmãos. Às vezes a semente vai germinar rapidamente e nós vamos colher. Às vezes os nossos filhos e netos colherão as sementes que nós plantamos em oração. Mas nós temos que crer. Eu tenho uma certeza, eu estou plantando sementes. Algumas eu vou colher, outras o Lourenço vai colher, outras os meus netos colherão. Mas sabe o que é bom saber? Eu participei disso. Se os meus netos colherem coisas que eu plantei, eu vou ficar extremamente feliz sabendo, poxa, eu plantei para os meus netos colherem. Eu trabalhei para que eles pudessem ser abençoados hoje. Tem que haver uma expectativa nos nossos corações, irmãos. Quando a gente conecta isso ao tema dos dons, você precisa crer. Os dons são para hoje, são para você. Não importa se você tem buscado há muito tempo, há pouco tempo, continue buscando. Tenha uma expectativa. O Senhor vai derramar algo sobre você. Amém? Nós não sabemos se todos vão falar em línguas. Nós não sabemos se todos vão profetizar. Mas eu tenho uma convicção no meu coração. Há dom para cada um. Há um mover de Deus na vida de cada um. O que nós temos que fazer é buscar. Com o coração apaixonado. E com fé. Com expectativa. Amém? Diga aí para quem está do teu lado. Última vez hoje, tá? Busca, paixão e expectativa. Baixa a tua cabeça onde você está.